Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. A grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, porque esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova, que até inclui a redação. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022. Mulher ao volante tem estrada para andar. Os homens choram. A articulação entre os elementos verbais e não verbais do texto tem como propósito desencadear a identificação das distinções entre mulheres e homens. B. Revisão de representações estereotipadas de gênero. C. Adoção de medidas preventivas de combate ao sexismo. D. Ratificação de comportamentos femininos e masculinos. E. Retomada de opiniões a respeito da diversidade dos papéis sociais. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado é: a articulação entre os elementos verbais e não verbais do texto tem como propósito desencadear o quê? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova. A fase em que, de acordo com o método que nós já propomos, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. No que você chega nessa questão, já sente aquele cheirinho gostoso de gabarito na alternativa B. Só que recentemente nós comentamos uma questão também do Enem, em que a alternativa que tinha esse cheirinho gostoso, na verdade, não era o gabarito. E poderia acontecer até por causa disso, o candidato eliminar exatamente a alternativa gabarito. Então, por enquanto, vamos marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Então, que nível de dificuldade nós atribuímos a essa questão? Vamos reconhecer que a alternativa D parece também funcionar como resposta à pergunta do enunciado. De qualquer maneira, nós temos um texto pequeno, um post que não demanda uma leitura muito acurada, só demanda que o candidato pense. Então, vamos atribuir um nível fácil de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Reparem que a pergunta do enunciado é referente à articulação entre elementos verbais e não verbais. Os elementos verbais são os dizeres do post, tanto a parte riscada quanto a parte não riscada. Já os elementos não verbais são as duas fotos, tanto da mulher dirigindo quanto do homem com uma lágrima desenhada. Na primeira foto, a mulher dirigindo se articula com a correção de uma frase que o bom senso considera absurda, mas que, de certa forma, já se tornou até um provérbio. Corrigiu-se mulher ao volante, perigo constante, para mulher ao volante, tem estrada para andar. Na segunda foto, a imagem do homem com uma lágrima desenhada se articula com a correção de uma outra frase que, mais uma vez, o senso comum considera absurda, mas que, no fim das contas, é quase que um provérbio. Os homens não choram. A correção foi riscar-se o advérbio não. Então, essa articulação mencionada no enunciado convida o receptor a questionar duas ideias estereotipadas. A primeira, de que mulher não pode dirigir. A segunda, que homem não chora. Bem, e o que é questionar se não rever conceitos?
a mesma coisa. No caso, os conceitos a serem revistos são, de fato, representações estereotipadas, ou seja, preconceituosas, de que só porque é mulher é perigo constante no volante, ou que homem não pode chorar. Isso leva a alternativa B à condição de gabarito da questão. As alternativas D e E cometem o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Já as alternativas A e C cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Sendo que agora nós vamos fazer um comentário sobre a alternativa D. Ratificação, ou seja, o ato de ratificar, seria confirmar, pelo menos nesse caso, a diferença de comportamento entre homem e mulher. Ou seja, exatamente o contrário do que o post propõe. É possível que muitos candidatos tenham confundido ratificação com retificação, palavras muito parecidas, mas que não são sinônimas. Então vejam, estamos colocando agora o termo retificação em vermelho para deixar bem claro que não é isso que está na questão. Só que mesmo que fosse isso que estivesse escrito nessa alternativa D, o que mudaria é que essa alternativa não funcionaria como resposta à pergunta do enunciado, porque retificar comportamentos seria corrigir comportamentos. No fim das contas, a articulação entre elementos verbais e não verbais nesse post não tem como propósito desencadear uma mudança de comportamentos, e sim, como diz a alternativa B, desencadear uma revisão de conceitos. Então, mesmo para quem confundiu termos, no fim das contas, a alternativa D está incorreta. Só que o erro dessa alternativa é outro. Essa alternativa diz exatamente o contrário daquilo que o texto defende, porque fala em ratificação. Vejam agora a alternativa E. O que o post faz é exatamente questionar a diversidade de papéis sociais entre homem e mulher. No caso, tanto mulher pode dirigir, quanto homem pode chorar. Agora vejam a alternativa A. Por que será que a articulação entre elementos verbais e não verbais desencadearia uma distinção entre mulheres e homens? Não há qualquer motivo para isso, pelo menos nesse post. Por fim, a alternativa C. O que seria isso? Adotar medidas preventivas seria criar uma legislação voltada, no caso, para o combate ao sexismo. Será que é isso que o texto pretende desencadear a partir da articulação entre elementos verbais e não verbais? De modo algum, o texto não apresenta qualquer motivo para desencadear isso. Isso que poderia até acontecer como consequência da publicação desse post. Só que no texto, ou melhor, no post, não há qualquer menção a essa ideia. Então, a única alternativa que responde corretamente à pergunta do enunciado é a alternativa B, sendo, portanto, o gabarito da questão. Essa é uma questão de fácil resolução, apesar da possível confusão de termos que pode acontecer na alternativa D. A confusão entre ratificação e retificação. Volto a dizer uma coisa que eu já disse em várias outras videoaulas. É preciso manter a atenção por mais que uma questão pareça ou até seja fácil. Do contrário, o candidato pode cair em armadilhas. Por outro lado, também não é aconselhável se demorar muito tempo para se resolver essa questão, porque a prova tem muitas outras questões, isso sem falar da redação. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos.
que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.